amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, convidativa a renovações constantes, que chega para nós, permeada de oportunidades felizes. Aqui estamos, Senhor, bom e amado Mestre, em Seu nome, reunidos em torno deste manancial de amor, para sorvermos a saciedade daquilo que nutre nossos espíritos para a vida eterna, que ilumina os escaninhos sombrios do nosso ser espiritual, que desperta os nossos bons sentimentos e acorda a nossa consciência dos torpores das ilusões do mundo. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, confiantes na Sua presença em nossas vidas, a suplicar humildemente, Senhor, que nos ampare, que supra a nossa pequenez, para que a vossa mensagem clara, límpida, possa chegar aos nossos corações, filtradas pela esperança. Ampara, Mestre querido, a dor onde quer que haja, o sofrimento que permeia a humanidade da terra, e cubra a multidão de nós, os aflitos, pelo manto misericordioso do Seu amor. Envolva-nos em Sua paz, Senhor, e faze de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. O item 3 diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na própria fraqueza, na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente as suas fraquezas, quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. A fé verdadeira, que é uma construção íntima daquilo que nós já conhecemos, ela estabelece para o espírito um grau de confiança na justiça de Deus. Porque muitas vezes as nossas rebeldias, a nossa intemperança, a nossa inconformação, as nossas insatisfações são frutos da nossa incredulidade na justiça de Deus, que rege a nossa vida através de leis sábias e misericordiosas. Compreender a justiça divina, atuando na nossa intimidade, é um processo de estruturação da fé. É um caminho, entre outros, da estruturação da fé. Porque nós já dominamos teoricamente esses conceitos. Nós, os espíritas, trabalhadores da seara espírita, dominamos esse conceito. Isso já é um fator importante na nossa vida, que norteia a nossa existência na Terra. Acreditar, termos crenças nobres, já seleciona os nossos impulsos menos felizes à luz da razão, mas ainda assim não é fé. Não é fé porque a fé, nesse sentido das leis divinas, ela vai gerar, quando eu sinto, então, as leis divinas atuando em mim, quando eu sinto que estou no ajuste com essas leis, que meus esforços profundos
vão em direção à construção daquilo que eu vim realizar na Terra. Se eu hoje assumo como responsabilidade moral aqueles que ontem eu me acompliciei nos equívocos, eu estou a caminho da pacificação. Esta é a calma derivada da fé, que não é um estado de inércia. Muitas vezes confundimos paz ou calma por uma inatividade. E a inatividade está mais para a ociosidade do que para a calma. A calma é própria de espíritos dinâmicos, porém pacificados. E esse dinamismo inclui que nos momentos de testemunho nós lutemos muito, que não estejamos parados, porque estar parado diante da dor sem nada fazer para melhorar a nós mesmos é mais um estado mórbido de ociosidade do que um estado de calma verdadeira. Então, quando as nossas oscilações são grandes diante das adversidades do caminho, nós temos que entender que esse estado de pacificação da consciência não está bem estabelecido em nós. A pacificação da consciência que vai gerar calma é um estado dinâmico, ativo, construtivo, que eu empreendo sobre mim mesma, que eu me percebo e luto por demover as minhas más inclinações. Isso vai gerando uma experiência de superação. E as experiências de superação garantem para nós segurança diante das dificuldades do nosso dia a dia. Então, uma pessoa que já passou por muitas experiências semelhantes, desafiadoras, e foi superando, foi passando, foi aceitando, se resignando sobre aquele aspecto, ela tem fé. Porque nós temos falado que a fé é sobre vários aspectos. Então, tem pessoas que têm no planejamento reencarnatório passar por doenças familiares, muitas enfermidades com filhos, com irmãos, com familiares, muitas enfermidades. E esse espírito vai se resignando, vai vivendo aquilo, vai superando, vai entendendo que aquilo é misericordioso, que é justo, que é necessário, que nada nos acontece que não seja para o melhor. Ela vai tornando-se um espírito forte na experiência de socorrer enfermos no lar, porque desenvolveu a confiança irrestrita e inabalável de que é justo, necessário, oportuno e que é para o nosso bem, sentidamente. Esse é um aspecto da fé. Há pessoas que vêm com desafios ligados a perdas de entes queridos, e esse espírito vai adquirindo essa confiança na imortalidade, na continuidade da vida, na certeza de que esse nosso ente querido está sendo recebido pela misericórdia daqueles que o amam, e isso vai estruturando uma confiança inabalável de experiências que nós vamos chamar de fé. Então, essa calma que é próprio da fé, o apóstolo Paulo também traduz caridade como sendo uma calma. A calma compõe a caridade é calma, a fé é calma. Então, o estado de pacificação, de calma do espírito, está relacionado à fé e à esperança que vai mover a nossa caridade. O Emmanuel traz uma lição no Pai Nosso que chama Tenhamos Paz, tende paz entre vós, que também é uma citação de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, que diz assim, só um trechinho: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, a calma, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Essa é uma paisagem atualíssima do planeta. Nós estamos permeados ou pela ignorância ou pela belicosidade, ou ambas.
né? Como manter um estado pacificado da minha consciência ou uma calma construída pela fé diante desta paisagem do mundo, desse clima que predomina na natureza humana? Então, nós temos o mundo interior. Esse mundo interior, onde existe a estruturação dos valores morais, é onde nós precisamos nos recolher para buscar o equilíbrio. Mas nós estamos habituados às solicitações do mundo. E nós ficamos na demanda do nosso dia a dia e nós não vamos buscar na fonte íntima aquilo que nós já temos como reservatório moral que há de nos pacificar diante da ignorância e da belicosidade do mundo. Para isso é necessário que a humanidade busque os mais velhos na experiência e no conhecimento, que já aprenderam ter paz consigo, para que nesta convivência nós possamos tê-los como exemplos. A admiração por aqueles mais experientes do que nós, que mesmo com os abalos do mundo, eles se mantêm internamente em equilíbrio. Não é indiferente, não é parado, nem ocioso, nem inerte, mas é uma dinâmica interna pacificada, de profunda aceitação do tempo evolutivo do outro. Então, para isso, Emmanuel nos convida a educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos que brotam em nós, para que nós possamos entrar numa pacificação edificante. E ainda completa: sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Chamando a atenção nessa epístola de Paulo, que se nós verdadeiramente construirmos dentro de nós, nós teremos o que doar. Voltando à condição do médium que dá passe, esse estado íntimo de valores, de pacificação íntima, de mais serenidade diante das intempéries, é também a qualificação dos fluidos que ele vai doar para aqueles na hora da transfusão fluídica. Porque às vezes nós temos períodos de grandes tormentos. E nesses períodos tormentosos que vivemos, as nossas energias ficam equivalentes. E aquilo que nós doamos não satisfaz a necessidade do outro. Por isso que nós estamos linkando a calma da fé com o trabalhador espírita cristão na casa espírita, a sua manifestação dos seus melhores sentimentos. Já há algumas semanas nós estamos falando da fé e são muitos dias abordando esse assunto. Para que nós tenhamos a possibilidade de, ao mergulhar o nosso pensamento no tema, possamos fazer uma compreensão mais alargada, a ponto de estabelecer reais mudanças no nosso viver. Quando a gente traz um tema, estuda aquele tema, uma semana, 2 semanas, 1 mês, alguns meses, e aquilo não promove um estado de mudança, é porque nós não absorvemos, não adentramos intimamente no conteúdo. Então, quando nós estamos falando de fé e analisando a humanidade a qual pertencemos, nós estamos absolutamente convictos
que a grande maioria da humanidade não tem fé e uma parcela muito grande não crê em nada. Não crer em nada é um pseudo álibi para que o ser humano possa continuar fazendo tudo aquilo que ele quer fazer, expressando os seus vícios, as suas loucuras, as suas dificuldades, as suas más tendências, porque não crendo em nada, não há nada que o impeça de fazer o que ele quer. É muitíssimo conveniente não crer em nada, porque aí ficamos liberados para nos tornarmos e agirmos de acordo com aquilo que é mais primitivo em nós. É altamente conveniente. É uma escolha que o Espírito faz, que pode durar milênios, milênios, milênios e milênios. Depois desse estado, o Espírito começa a crer em alguma coisa. Muitas vezes, crê em coisas absurdas. Tem crenças horrendas, medonhas, distantes da lógica. E com o passar do tempo, ao fazer uma análise profunda daquelas crenças, ele é tomado de vibrações que paralisam. Então ele se arrepende, ou ele entra num remorso, na culpa, e ao analisar, ele pensa muitas vezes: melhor era quando eu não acreditava em nada, do que ter essa crença que me levou a um estado talvez pior ou igual ao que eu me encontrava. E aí o espírito, que era descrente, que passou a ser crente, agora volta à descrença. E esse vai e vem se perpetua por longo tempo na nossa história como espírito, até o dia que nós começamos a ter uma lucidez maior, a acreditar agora em algo superior realmente, a analisar as coisas com a nossa consciência e estabelecermos um entendimento do que são leis divinas. E passamos a desejar ardentemente a nos submetermos a elas. E aí começa a história da fé, que não é crença. É um processo que nós vamos passando ao longo da nossa vida. E cada um de nós vai se posicionar onde está. Quando o espírito adentra nesse âmbito da fé, ele começa a entender uma coisa que é absolutamente fundamental, que pode salvá-lo. Ele começa a entender que existe uma diferença brutal entre meio e fim. Quando nós não temos uma fé, nós confundimos essas coisas. Nós compramos um carro achando que aquilo é um fim. Nós compramos uma casa, achamos que aquilo é um fim. Nós esposamos uma profissão achando que aquilo é um fim. Nós amontoamos dinheiro achando que aquilo é um fim. Nós habitamos um corpo de carne achando que aquilo é um fim. Mas tudo isso é meio.
não é fim. Tudo isso é meio para que nós possamos alcançar aquilo que o Espírito necessita. Vivermos a nossa existência como se aquilo fosse o objetivo, o final, o fim, é o equívoco do espírito que não entendeu o que é fé, que não sabe, não construiu a fé. Então, se o carro é um meio e ele acabou, bom, se ele era meio, era o meio de eu conseguir o quê? Se eu já consegui, que bom que ele acabou. Se a existência é um meio de eu me tornar um espírito melhor, se a existência é um meio de eu me evangelizar, de eu construir valores que eu não possuo, quando ela termina, qual é o meu estado? Que maravilha que ela terminou, porque ela foi o meio pelo qual eu adquiri os valores, os sentimentos, a amizade que eu vim construir. Então, quando nós começamos a observar a nossa vida dessa forma, que eu não preciso me desesperar porque eu estou doente, porque a doença é um meio. A doença não é o fim. A doença, a Célia nos alertou, há famílias que trazem um contexto de muita doença. Todo mundo é doente. Mas aquela doença, que são ajustes às leis divinas, na grande maioria das vezes, em muitos momentos é encarado por nós como um fim. A gente fica debruçado sobre a doença, se lamentando, nós ficamos acusando Deus por isso ou por aquilo, estabelecemos um movimento íntimo da alma, muito difícil, porque nós encaramos aquela situação como um fim, só que é um meio. Um meio de realmente buscarmos a solução de um movimento dos nossos espíritos. Então, fiquei doente, é um meio. Meio para quê? Fiquei rica, é um meio. Meio para quê? Fiquei pobre, é um meio. Meio para quê? Perdi o emprego, é um meio. Meio para quê? Então, eu tenho uma profissão, é um meio. Meio de quê? Será que faz diferença a gente pensar a vida assim? Será que faz diferença nós olharmos para tudo que está ao nosso redor, compreendendo que Deus, nosso Pai, nos oferece meios para que nós possamos nos construir? E nenhum fim, só meio. Então, nós selecionamos um texto que já está nos últimos momentos, mas se a gente não comenta hoje, comenta amanhã. Do livro Justiça Divina, intitulado
exames. Então ele diz assim, a dor, porque todos nós somos submetidos à dor. A dor de uma perda, a dor de uma doença, a dor de uma desavença, dores que nos acometem. Olha a definição de dor. Dor é um agente de fixação. Expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. Na hora que a gente sente a dor, ali se fixa em nós, no nosso espírito, no nosso perispírito, a nossa condição moral. Porque diante da dor, como a Célia colocou, nós podemos nos desesperar. Ou manter a calma. Não a calma aparente, mas a calma daquele que entende que a dor é o meio. Então, eu posso, naquele momento, me desesperar. Porque recebi um influxo. Mas 1 minuto depois, 2 horas depois, 1 dia depois, talvez eu me reequilibre, porque eu vou me examinar. Essa lição traz um texto extraordinário sobre isso. Mas que recursos eu tenho? Mas qual é a vontade de Deus para mim nesta hora? Mas isso é meio de quê? E eu vou lançando mão de recursos muito importantes que me possibilita libertar das amarras da ignorância, da descrença, da crença naquilo que não se sustenta à luz da razão. O sofrimento é fotógrafo oculto. Na hora do sofrimento, nós estamos sendo fotografados. E essa fotografia está sendo fixada no perispírito. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Porque na hora da dor, a gente é o que é. Então, nós nos revelamos. Às vezes, a dor é quando alguém tira a nossa autoridade, que a gente não tem. Aquilo para nós é uma dor. Como que a gente se comporta? Grita, berra. Enfim. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Muitos de nós já estamos mais maduros e na hora da dor, nós deixamos aparecer os impulsos do coração. Não é da razão, não é da emoção destrambelhada, mas é um impulso do coração, que se alinhou com Deus, que estabeleceu com Deus a fé, que seja feita a tua vontade. Experimenta-me, Senhor. Experimenta-me, Senhor. Então, aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura
é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. E o equilíbrio, ele é fruto das construções íntimas, da intimidade enriquecida por aquilo que as circunstâncias não abalam. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimento, para te definir-lhes a sanidade. Quantas vezes na hora da dor, nós nos comportamos como na verdade somos, verdadeiros loucos. Na hora da dificuldade, nos comportamos de maneira insana. E outros de nós de maneira sã. Então, a vida, expressando sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor, a fim de valorizar-nos. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem. Seja lá o que for, da intensidade que for, o espírito que está em franco desenvolvimento da sua fé, ele permanece com o seu pensamento no bem. No serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a qualidade e o teor da luz que entesoura em si mesmo, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Então, como que nós nos comportamos? Vamos aproveitar para no culto do lar a gente ler essa lição com força, para a gente se examinar com profundidade, né? E nos interessarmos de verdade por desenvolver esta fé, porque a fé, a gente pensa assim, a fé é para a gente, na hora que a dificuldade vier, nós nos mantermos lúcidos, firmes, confiantes. Mas não é só isso. Foi Jesus que nos mostrou que se você quiser curar, tenha fé. Se você quiser amar, tenha fé. A fé é imprescindível para todas as nossas necessidades espirituais. Vamos fazer a nossa prece. Divino amigo, nós nos encontramos aqui, desejosos de estabelecer em nossa intimidade esta fé que o Senhor nos ensinou, que o Senhor trouxe para nós para que implantássemos em nosso íntimo o reino de Deus.
sejamos esses espíritos aclimatados nesta fé. Fé que há de iluminar os nossos caminhos, sustentar os nossos ideais. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Abençoa-nos, fortalece-nos, socorre-nos, ampara-nos. Abre seus braços amorosos, Senhor, para receber os nossos irmãos que hoje partem, deixam para trás a sua existência para seguirem rumo à imortalidade. A pátria espiritual, de onde um dia partiram, desejosos de construir na terra, junto dos seus irmãos, dos seus amigos, os valores de vida eterna. Ampara-os, fortalece-os, conduz a lugar seguro e luminoso, infundindo em seus espíritos o bom ânimo. Visita, Jesus, nossos irmãos, que se encontram em seus lares, nas enfermarias, nos hospitais, que eles possam receber nesta hora as vibrações do seu amor, para que a sua fé também se fortaleça. E nós outros, Senhor, que nos encontramos na terra do cruzeiro, estamos desejosos de Te oferecer os nossos braços, nossas mãos, nossos corações, para servir, para que este país, Senhor, tão luminoso, tão rico, de oportunidades redentoras, possa ser para nós uma morada feliz, onde vamos oferecer do que temos de melhor. Que nós sejamos espíritos honestos, operosos no bem, confiantes num futuro sempre glorioso para todos nós. E que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.